ao vivo, agora nos dois. Nós trocamos a nossa live de ontem à noite porque eu precisava dormir para agora de manhã, para a gente comentar sobre algumas coisas. A nossa live de ontem à noite é perguntas para chefe, é para a gente se masterizar não só, né, em confeitaria, mas também em empreendedorismo, em gestão. Então aqui a gente bate um papo sobre gestão de negócios, sobre empreendedorismo, sobre confeitaria, o seu ramo, como se diferenciar. Então hoje a gente tem um assunto que eu vou tratar, que eu acho que muitas vezes é o miolo da questão. Tanto você que quer se tornar um empreendedor, como em qualquer área, independente se é confeitaria, se não é, quando você quer crescer na vida, que é muito sobre mindset. Você, na verdade, conseguir se desenvolver profissionalmente, ok? Então, vamos lá, a gente vai discutir um pouco sobre isso. E deixa eu me apresentar aqui, eu sou chefe Bianca Costa, chefe patissier e proprietária do Café Confeitaria Caramelli em Campinas, São Paulo. E nessa live é a live que a gente tem perguntas para chefe. Você tem pergunta? Deixa aí. E nós vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo. Empreender não é fácil, lógico, é muito prazeroso. Para mim, hoje, eu não me vejo em outra área, mas não é fácil. Não é fácil. Você tem muita gente hoje. Qual é a porcentagem da população hoje que é realmente empreendedora? Essa porcentagem é muito menor do que aqueles que trabalham com um emprego fixo, que trabalham. Você tem vários níveis de empreendedor, tá? Então aqui eu vou te mostrar, na verdade, a quem ouvir, como ouvir, o que absorver, o que não absorver, o que você abstrair. Há 3 anos nós estamos. É muito fácil as pessoas primeiro darem opinião sobre o seu negócio. Porque opinião todo mundo pode dar, você concorda? O lance é você ouvir todas essas opiniões. E há um tempo atrás, agora, a gente estava estudando muito sobre... A gente estava vendo as lives do Joel J. Aconselho a seguir também. Sempre, tudo que os caras que me inspiram, com quem eu aprendo, eu sempre vou te aconselhar a seguir. E uma das coisas que ele estava falando era muito sobre... Nossa, fugiu o nome. Total. Sobre você estar num ambiente que não é um ambiente... que não é um ambiente agradável, não é um ambiente de crescimento, não vai te trazer um mindset de crescimento. Gente, eu esqueci completamente. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Então, ele fala muito sobre essa questão de você, às vezes, estar próximo de pessoas que não estão te ajudando a crescer. Ai, Bianca, mas então, meu marido me desmotiva, meu não sei o quê. Ok, você precisa aprender o que ouvir. Deixa eu ver se eu acho aqui, calma aí. Nossa, fugiu completamente o nome do negócio. Ele fala muito sobre uma questão de você estar num ambiente que, na verdade, consiga te desenvolver. Ambientes, alguns poderiam madrugada, não sei o quê. Então, não achei.
Ok. Então, assim, o que acontece? Normalmente nós estamos num ambiente muito contaminado, onde as pessoas estão assim, nossa, por que você não desiste? Nossa, por que você... E as pessoas estão sempre te criticando, sempre colocando... É assim, toda planta, por mais que seja uma pessoa que goste de você, por exemplo, a sua família não quer o seu mal, a sua família quer o seu bem, a sua família quer te ver bem, né? As pessoas, seus amigos, pelo menos assim a gente espera, né? Querem te ver bem. Eles não estão ali atrás de tentar te botar pra... assim, eles não querem te ver mal. E por isso eles dão um monte de opinião que eles acham que vai te ajudar. Mas muitas vezes aquela opinião só joga mais terra em cima de você. Se você pega uma plantinha e taca adubo, 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 terra, 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 tudo em excesso, ao invés de ser remédio, vira o quê? Veneno. Vira veneno. E aquilo te contamina. Então, assim, ai, mas você tá vendo que vai dar certo, que não sei o quê. E a gente começa a contaminar a pessoa com um pensamento de que ela não consegue, de que ela não é capaz, que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não, 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 não. E isso, na verdade, é altamente prejudicial. Isso, na verdade, te desmotiva, isso na verdade te tira muitas vezes do seu prumo. Então, você tem que ter clareza do que você quer, você tem que ter muito bem o seu objetivo definido. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje, é a falta de clareza para onde você está indo, de clareza para onde você quer ir, de clareza aonde você quer chegar. Porque quando você tem clareza do que você realmente quer para sua vida, você traça uma rota e vai. E vai. Independente se você cai no meio do caminho, independente se você cansa no meio do caminho, mas uma coisa é dar 20 passos numa direção. Outra coisa é dar 20 passos em várias direções diferentes. Entende? Porque quando você dá 20 passos em várias direções diferentes, você praticamente não saiu do lugar. Eu dei 2 passos para frente, aí depois dei mais 2 passos para o lado, mais 2 passos para frente, mais 2 passos para... Você não sai do lugar. Agora, quando você tem, eu tô aqui e quero chegar, eu tô aqui e quero chegar aqui, e eu tenho uma rota, eu estabeleço uma rota, é uma coisa. Agora, se meu copo tá aqui, o outro caminho tá aqui, e eu não tenho certeza para onde eu quero ir, então eu dou 2 passos para cá, daqui a pouco eu dou 2 passos para cá. Aí eu dou mais 2 passos para cá, depois eu volto, porque eu acho que o caminho certo era esse. Entende? Você não sai do lugar. Então, você precisa primeiro ter clareza do que você quer. Depois que você tiver clareza, defina um caminho. E vai, filho. Vai ter muita gente que vai falar, vai dar certo sempre, você vai arrumar umas pedras no meio desse caminho, porque a gente não tropeça em montanha, gente. A gente tropeça em pequenas pedras. Já viu alguém tropeçar em montanha? Não existe isso. A gente tropeça em pedrinhas. E na hora que você tropeçar e você cair, na hora que você erguer a cabeça, você tá vendo que seu destino final tá lá. Tá lá, ó. Tropecei, caí, mas ergo a cabeça, eu consigo enxergar que ele tá ali. Então eu levanto, sacudo a poeira e vou de novo. E muitas vezes as pessoas que estão no seu caminho, que estão ali para te ajudar mesmo, não estão assim, por exemplo, a cair. Aí vira a sua mãe e fala assim: ai, filha, você não acha melhor a gente parar? Você não acha melhor, vamos descansar, vamos voltar para casa, que seria um lugar seguro? E vamos lá, se é um lugar novo que você está querendo conquistar, vamos convir que ele não é o lugar mais seguro da vida, que você está querendo conquistar. E quando você conquista algo, não é um caminho seguro, não é um caminho que você já conhece, é um caminho que você supõe como seja, mas você não tem certeza de como esse caminho é. Então, se você quer segurança, você nunca vai sair do lugar, você vai continuar aqui. Porque na dúvida não se mova, dizem isso. Mas aqui, se você quer conquistar coisas maiores e melhores,
Você precisa sair do lugar. E esse caminho, muitas vezes, é um caminho conhecido para você. Muitas vezes não, você não conhece os percalços do caminho. E as pessoas que estão à sua volta, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, papagaio, periquito, amigos que estão à sua volta, às vezes até acham que conhecem um caminho e te aconselham em relação a isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você que eu tenho ouvido muito e é o que eu acho. Ouça as pessoas que estão com a pele em risco no mesmo caminho. O skin the game, aquele que está jogando o mesmo jogo que você, esse é quem você deve ouvir. Esse é que deve ser o seu conselheiro. Por quê? Porque aquele cara sabe jogar esse jogo. Se ele já percorreu esse caminho, porque ele quer o mesmo objetivo que você, ele tem ciência para te dizer, olha, desvia dessa pedra aqui que está no quilômetro 6, porque essa pedra vai te tombar no chão. Olha, cuidado com essa outra pedra que está no quilômetro 8, porque essa pedra pode te derrubar. Esse cara entende. Mas aquele cara que percorreu esse caminho ao invés desse, ele pode te dizer o que tem nesse caminho? Porque se o cara está percorrendo um caminho diferente que o seu, ele não sabe os obstáculos que tem aqui e nem como se faz para alcançar esse aqui. Você consegue entender? Então, muitas vezes as pessoas estão aqui dizendo, por exemplo, esse aqui é o empreendedor, esse aqui é o servidor público. Não, olha, mas eu acho que seria tão mais seguro você ser um servidor público lá, não vão te mandar embora, lá, olha, foi difícil passar um concurso, eu estudei não sei quantos meses, mas eu consegui passar, mas o seu coração não arde pelo servidor público, o seu coração arde pelo empreendedorismo, por uma gestão por uma confeitaria, por trabalhar com o que você ama. Então tá, esse cara que percorreu esse caminho e que já chegou aqui, esse você tem que dar ouvido. Sabe por quê? Porque ele se arriscou nesse caminho. Ele colocou a pele dele em risco para alçar esse aqui. E quando ele colocou a própria pele em risco, ele tem total propriedade para te falar sobre isso aqui. Então aí esse cara fala assim, olha, eu acho que você deveria fazer um desvio à esquerda e não à direita. Eu acho que você devia... Esse cara que você tem que ouvir. Esse é o cara que você tem que buscar conselhos. Esse é o cara que você tem que buscar aprendizado, uma mentoria, que ele seja seu mentor, que ele seja seu conselheiro. Não esse cara que nunca percorreu esse caminho aqui. Entende? Então as pessoas, elas são muito fáceis. Eu tenho... A minha família é inteira empreendedora. É inteira. Só que a minha família é inteira empreendedora, mas num ramo completamente diferente do meu. E muitas vezes eles questionam, porque quando você, por exemplo, você vender madeira, o rendimento, o valor que você vende, tudo é diferente. O tipo de cliente é diferente, o tipo de faturamento mensal é diferente. Tudo é diferente. Mas você tem uma base por ser empreendedor, ok? Então, algumas coisas eu ouço porque eles percorreram parte desse caminho. Agora, eu tenho, por exemplo, outras pessoas que me aconselham a muitas coisas e nunca foram empreendedores. E nunca falam assim, mas você não me dá ouvido. Eu não vou discutir com a pessoa, eu sei que a pessoa quer o meu bem. Eu sei que a pessoa não quer o meu mal, mas eu sei que a pessoa não entende nada do meu ramo. Então, por mais que ela queira o meu bem, muitas vezes não é o que eu tenho que ouvir. Sabe, eu tenho que ouvir porque as pessoas que deram a sua pele em risco para aquilo, que se arriscaram, elas sabem do que elas estão falando. Eu estou disposta a me arriscar. Você quer ver uma coisa? Eu separei aqui umas páginas de um livro que eu tenho lido,
Outra coisa, leia livros, leia livros. Eu não tenho o hábito de leitura, pelo contrário, quando eu fui criança eu tive muita dificuldade de aprendizagem, de leitura e dos caramba quatro. Eu sou TDAH, então assim, pensa na dificuldade de concentração. Então, o que eu faço hoje ontem eu até gravei uns stories lá na confeitaria, mais do nosso dia a dia, e eu falei, muitas vezes eu busco ouvir livros, eu boto audiolivros no YouTube. Se você procurar por livros, audiolivros, e-books, não sei o que, tem muita coisa, muito material de graça. Então, eu acho que vale a pena você ler. Então, eu vou falar algumas coisas que eu tenho aprendido aqui. Acredite em si mesmo. Depois de idealizar o que você deseja conseguir, o que precisa fazer para chegar lá, você deve acreditar que vai ser capaz de alcançar. E isso pode ser mais difícil. Esse tipo de crença exige confiança e autodisciplina. Autodisciplina é cuidar de si. Se acreditarmos que somos valiosos, então vamos ver que o nosso tempo é valioso. E se sentirmos que nosso tempo é valioso, vamos querer usá-lo bem. Um cara lá, Peck acredita, que é um psicólogo lá do não sei o que, boladão, Peck acredita que a sensação de ter valor é a pedra fundamental da autodisciplina. É produto direto do amor dos pais. Essa convicção tem que surgir na infância. É muito difícil ser adquirida na vida adulta. Mas calma aí, tem esperança para você. Tem esperança. Por outro lado, quando uma criança aprende por intermédio do amor dos pais que são valiosas, é quase impossível que as vicissitudes da vida adulta destruam seu espírito. Sei que Peck tem razão, porque tive uma mãe amorosa que me ensinou a ter autoestima. Essa foi a base do meu sucesso. No entanto, se você não teve uma formação assim, nunca é tarde demais. Você pode aprender a ter autoestima lendo livros, se desenvolvendo pessoal e motivacional. Livros de desenvolvimento pessoal e motivacionais, como estes e tantos outros. Depois que tiver dominado a capacidade de conceber e acreditar, você vai ser capaz de dobrar a sua produtividade. Deixa eu explicar uma coisa. Quando eu era criança, e assim, meus pais são super carinhosos, super amorosos, pessoas assim incríveis, realmente. Mas brincadeiras sempre, e eu vi isso hoje, eu consigo enxergar claramente. Como eu tive dificuldade, por exemplo, em aprendizado, chegou uma fase da minha vida que eu falei, eu quero fazer medicina. E o meu pai e a minha mãe às vezes davam tipo, como que você vai conseguir passar para medicina, né? Tipo, se você tem, principalmente por ser TDAH, eu tenho muita dificuldade de concentração, muita dificuldade de decorar. Eu sou formada técnica em laboratório. E você tem umas palavras, às vezes, deste tamanho, que você precisa decorar, que são antibióticos, não sei o que você tem que ir lá testar, nananã. Toda essa parte bioquímica que é surreal. E a dificuldade de decorar esses nomes era enorme. Então eu tinha sempre que associar alguma coisa. Eu tinha sempre que, como eu tive dificuldade de aprendizagem quando criança, então eu sempre cresci. Eu tive uma orientadora que falava que a gente era burra, que a gente era não sei o quê, e um monte de coisa. E todas essas palavras foram sendo
cravadas dentro de mim, até que eu achava que eu não era capaz, que eu não conseguia, que eu precisava provar que eu era capaz. E essa necessidade de se provar capaz, essa necessidade de autoafirmação, meu pai brincava assim, eu era muito diferente das minhas irmãs, né, fisicamente. E todas as vezes que um amigo do meu pai se aproximava, eles perguntavam, nossa, sua filha é muito bonita, não sei o que. Ele falava, não, essa eu achei na lata de lixo. Mas ele falava brincando, ele sempre falou brincando. Nunca foi pra me magoar. Mas o que você acha na lata de lixo? Não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Você acha na lata de lixo, lixo. E foram brincadeiras que foram, às vezes, sendo pronunciadas e que aquilo começou a cultivar dentro de mim um sentimento de inferioridade, de menor, de pequeno, de não conseguir, de não ser capaz, de não ser boa o suficiente. E eu não cresci com esse mindset de, nossa, eu tenho uma autoestima incrível, não sei o que. Eu não cresci com isso. E hoje eu me treino para isso. E quando eu ouço as pessoas dizerem para mim, ai, por que você não desiste? Ai, por que você, poxa, pisa para trás, dá um passo para trás? E hoje eu sou assim, não vou. Porque eu me conheço. Eu sei que eu sou capaz. Eu tenho uma autodisciplina e eu vou. Não adianta você dizer para mim que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, que eu não vou... E eu já até comentei uma vez isso aqui, eu falei, porque uma vez eu falei que eu queria me tornar como uma pessoa, um exemplo de pessoa para mim. E a pessoa falou, nossa, mas como que você vai conseguir chegar nisso? Porque essa pessoa foi muito grande, mas qual a diferença dessa pessoa para mim, gente? Eu posso conseguir chegar sim e eu vou. Então eu preciso ter uma autodisciplina, definir o meu caminho, definir aonde eu quero chegar, definir o caminho, o que eu preciso fazer para chegar lá e seguir. Então assim, quando você tem clareza para onde você está indo, independente do que te falam, você vai, você continua a andar. A arte da automotivação. Uma das coisas mais maravilhosas do nosso fantástico cérebro e sistema nervoso é o que somos capazes de fazer, tanto a razão como a emoção, para nos motivar, para motivar a nossa vontade. Mas isso exige um pequeno salto de fé. Temos que aceitar como fato que existem poderes desconhecidos e conhecidos que podemos utilizar a nosso favor, forças que nos motivam. Afinal de contas, a motivação é definida simplesmente como tudo aquilo que induz a ação ou determina uma escolha. São as coisas dentro de você que incitam a agir. Uma ideia, uma emoção, o desejo ou o impulso. É a esperança ou alguma outra forma que coloca em ação a tentativa de alcançar um resultado específico. Então, tudo isso meio que rege se você age ou não. Uma ideia, uma emoção, um desejo, um impulso. Muitas vezes a gente tem um desejo, mas nós permitimos que a nossa emoção controle a nossa ação para que a gente alcance aquele desejo. Então, muitas vezes eu tenho o desejo de empreender, mas eu tenho uma emoção, um medo de fracassar, um medo de não conseguir acertar. E essas emoções
normalmente elas estão ligadas a coisas que foram implantadas, sentimentos que você foi cultivando, a coisas que você viu, coisas que você participou ao longo do tempo. Eu vou contar um exemplo aqui de uma história de um dos livros que eu tô lendo, que se chama Mente Milionária. E esses livros são muito interessantes para mim, porque hoje eu entendo muito mais sobre o mindset. O que é um mindset, Bianca? É uma predisposição psicológica para determinados pensamentos. Então, você está meio que pré-programado a pensar daquela forma. Então, mas por que você está pré-programado a pensar daquela forma? Exatamente por experiências que você viveu desde a sua infância. Você consegue reprogramar seu mindset, Bianca? Sim, por isso que nós estamos aqui conversando sobre isso. Porque se você não reprograma, muitas vezes você está fadado a viver algo menor do que você gostaria. Você está fadado talvez ao fracasso, fadado a não conseguir conquistar algumas coisas ou fadado a conquistar realmente. Então, por exemplo, muitas coisas que a gente ouve, muitas vezes nossa emoção é programada. Há muitas frases que a gente ouve. Por exemplo, em relação a dinheiro, eu, por exemplo, tenho frases que foram programadas. Eu tenho programações que eu estou reprogramando na minha mente. Então, para mim, por exemplo, era mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dinheiro é a raiz de todos os males. Outra coisa, rico não tem amigos, rico tem talvez pessoas interessadas no seu dinheiro, mas ricos não têm amigos. Eu escrevi tanta frase que eu não lembro todas elas. Mas, por exemplo, se você pegar isso, o dinheiro é a raiz de todos os males. Você vai querer dinheiro? Nunca. Você vai botar sempre o dinheiro fora, porque é a raiz de todos os males. É a raiz da briga com a família, é a raiz porque você é assaltado, é a raiz. Então, sua mente está programada, seu subconsciente está programado a não ter dinheiro. Rico não tem amigos. Você quer amigos? Então você nunca vai ser rico. Porque você sempre vai botar o dinheiro fora. Por quê? Para você poder ter amigos. Eu tenho a minha crença, né? Eu sou evangélica e para mim, o rico nunca vai entrar no reino dos céus. Opa! Então não quero ser rica. Então, assim, na verdade, são programações feitas, programações de frases que você sempre ouviu, de coisas que você sempre acreditou, e isso virou uma crença dentro de você. E a partir dessa crença, você começa, todo o resto da sua vida, a gente precisa entender que a nossa vida física é quase que um reflexo, é quase que uma impressão do que acontece na nossa vida emocional, entre alma, espírito, nossa vida espiritual, na nossa mente. Então, assim, tudo que foi programado hoje, o que a gente vive hoje é só uma impressão do que aquilo que já foi programado. Muitas vezes a gente falava, porque rico não é corrupto, não é honesto, ficou rico porque roubou os outros. Então, se você não quer ser um ladrão, você nunca vai ser rico. Então, todas são essas programações, ok? Então, eu vou contar uma história que eu ouvi nesse livro. São duas histórias que eu quero te contar. E, por exemplo, uma delas falava de uma menina que ela tinha se tornado enfermeira, ela ganhava muito bem sendo enfermeira, só que ela não conseguia juntar nada, ela não conseguia ter dinheiro, ela não conseguia progredir financeiramente na vida, nunca. E ela não conseguia conquistar coisas, ela não conseguia. Por que ela não conseguia?
E aí ela foi num treinamento desse Mentes Milionárias e o cara tava falando que, na verdade, quando ela era criança, esse era um fato específico, tá? Então, um fato específico determinou toda a trajetória dela de vida em relação à vida financeira. Então, aconteceu um fato que determinou tudo. Então, culminou no resto. E eles estavam jantando num restaurante e o pai e a mãe começaram mais uma discussão sobre dinheiro. E eles estavam sentados, ela, a irmã, o pai e a mãe, e eles começaram a discutir sobre dinheiro e sobre as dificuldades financeiras, e começaram a discutir, até que o pai se levantou e o pai começou ficando vermelho, e daqui a pouco o pai ficou azul, e daqui a pouco o pai caiu duro no chão. E ela era da equipe de natação de natação do colégio, e ela tinha treinamento de primeiros socorros. Então ela tentou ressuscitar o pai de todas as formas e ela não conseguiu, e o pai morreu nos braços dela. Daí a mente dela foi programada, analisando depois ela na fase adulta. O que acontecia? O dinheiro estava programado na mente dela como sofrimento, como dor, porque o pai morreu exatamente discutindo sobre dinheiro. Então, o dinheiro na mente dela estava programado como sofrimento, como dor. O dinheiro trazia dor, estava associado à dor, ao sofrimento, à morte. E ela tinha se tornado enfermeira. E por que ela se tornou enfermeira? Exatamente pensando na necessidade, foi autoprogramado, porque ela não conseguiu salvar a vida do pai. Então, ela queria automaticamente salvar a vida de outras pessoas, entende? Então, isso foi uma programação colocada na vida dela, que é por uma única situação que aconteceu. E aí, dali, ela entendeu que aquilo tinha sido uma programação gerada por um fato. E aí, ela começou a reprogramar. Não, dinheiro não tem a ver com dor, com sofrimento, não sei o quê. Um ano depois, ela já nem estava mais trabalhando como enfermeira, apesar de gostar de trabalhar como enfermeira, mas ela se encontrou melhor em outra área e ela estava, pela primeira vez, conseguindo literalmente construir uma vida financeira, conseguir ter rendimentos, conseguir ter imóveis, e ela prosperou infinitamente. Mas, né, porque antes ela não conseguia juntar nada, o dinheiro ia embora. Porque o dinheiro na mente dela estava programado como sofrimento. E ela se reprogramou. E outro fato que eu quero te contar havia um casal, esse próprio cara que escreveu esse livro, ele conta que o pai dele era um construtor, era um empreendedor do ramo civil. Então ele comprava terrenos, construía casas e vendia essas casas. E normalmente quando ele comprava o terreno e ele começava a construir essas casas, eles passavam pelo menos uns 2 anos num aperto, num sufoco, que tudo que o menino ia pedir, por exemplo, pai, você pode comprar isso e aquilo para mim? E o pai já dava um pito e falava, você acha que por acaso eu sou feito de dinheiro? E você, não vai comprar e que não sei o quê. E eles passavam 2 anos muito apertados. E depois eles vendiam o imóvel e eles passavam 1 ano, tipo assim, super de boa, sem briga, sem estresse, sem o pai com bom humor. O pai perguntava se ele precisava de dinheiro para alguma coisa. Então, assim, era 1 ano incrível. Daqui a pouco ele chegava mais uma vez, encontrei um novo terreno, e aí começava todo aquele parto de novo. Então, foi, na verdade, cultivado na mente desse menino, que foi o cara que escreveu o livro, que dinheiro era para investir, para construir patrimônio, para o sustento da família, para a segurança da família. Então, dinheiro era para isso, estava associado a isso. Já a esposa dele, por exemplo, tinha uma outra programação em relação a dinheiro. A esposa dele estava programada, por exemplo, toda vez que passava o caminhão do picolé, de sorvete na rua e tocava o barulho, a menina ia pedir dinheiro à mãe.
E a mãe falava, ai filha, eu não tenho dinheiro, pede ao papai. E aí ela ia pedir o dinheiro ao papai. Nisso que ela ia pedir o dinheiro ao papai, o papai sempre dava as moedinhas a ela corria e ia lá comprar o sorvete. Na mente da esposa dele ficou programado o quê? Mulher não tem dinheiro. Quando ela tem dinheiro, é para que ela gaste. A mulher não porta dinheiro, ela não guarda dinheiro, ela nunca vai ter dinheiro. Quem tem o dinheiro é quem? O homem. Então, o dinheiro quem tem é o homem e a mulher nunca vai ter. E o dinheiro para ela estava associado ao prazer. Então, toda vez que o esposo dava um dinheiro na mão dela, ela entendia que ela tinha que gastar todo aquele dinheiro em imediato com algo que trouxesse o quê? Prazer para ela. E todas as vezes que ele negava dinheiro para ela, ele estava negando o quê? O prazer dela, algo prazeroso para ela. E isso destruía eles, o casamento deles, e automaticamente eles brigavam. Porque para ele, quando ele dava o dinheiro para ela, se ele desse para ela, por exemplo, $200, ela teria que transformar aqueles $200 em 1.000. Por quê? Porque foi isso que ele aprendeu. Todo o dinheiro que entrava na mão do pai dele, ele pegava aquele dinheiro e multiplicava e não gastava tudo. Já a mulher tinha uma outra programação. O dinheiro entrava na mão dela e ela tinha que gastar tudo com algo que era muito prazeroso para ela, porque ela não tinha obrigação, ela como mulher, assim como a mãe dela, não tinha que ter dinheiro, não tinha que produzir o dinheiro. Então foi uma programação feita na cabeça dela e outra programação na cabeça dele. E eles brigavam constantemente por isso. E hoje, comprovadamente, boa parte dos divórcios são por causa de brigas, de dívidas financeiras, por causa de problemas financeiros. E por quê? Porque são programações diferentes. Você foi ensinado de uma forma e o seu esposo muitas vezes foi ensinado de outra. Isso em tudo. Às vezes seu sócio foi ensinado de uma forma e o teu outro sócio foi ensinado de outro. Entende? Então, por isso, às vezes, a sociedade não dá certo. Por quê? Porque o sócio pensa em gastar o dinheiro de uma forma e o outro sócio pensa em gastar dinheiro do outro. Então, você tem que ter uma programação, até mesmo financeira, de mindset mais similar à pessoa que você vai se associar, tanto como sociedade, tanto como casar e os caramba quatro. E o que isso tem a ver com empreendedorismo, Bianca? Isso tem tudo a ver, porque se você não tem esse mindset de crescimento, você não tem essa mente voltada para isso, todo o dinheiro que o seu negócio, que entrar no seu negócio, talvez nunca vai prosperar. Por quê? Porque você está com uma mente aprisionada a algo que você recebeu como programação anterior. Então você precisa se reprogramar para fazer as coisas acontecerem. Muitas vezes, uma das coisas que você aprende muito no PNL, é isso mesmo? Programação Neurolinguística. Isso, PNL. É que você, muitas vezes, aquilo que é dito para você repetidas vezes por pessoas próximas do seu convívio se tornam uma crença dentro de você. Automaticamente você começa a acreditar naquilo e aquilo começa a se tornar verdade. É a mesma coisa do poder da fé. Quando na Bíblia diz que você teria poder, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e você diz, monte, ponha-se daqui para lá e ele vai acontecer, é a mesma coisa, é o poder da crença. Você crê naquilo, você acredita tanto naquilo que aquilo começa a se tornar uma verdade. Só que muitas vezes nós ouvimos das pessoas que estão ao nosso redor que nós não somos capazes, que nós não vamos crescer, que nós não somos bons o suficiente. E muitas vezes você crê naquilo. Então você precisa se reprogramar. Então comece
procure estar perto de pessoas que já percorreram o mesmo caminho que você quer percorrer, ok? Isso é um dos primeiros passos. Tenha essa pessoa como um mentor, como alguém que vai te ajudar a crescer, com um mindset de crescimento. Aprenda a não ouvir opiniões, porque opinião todo mundo dá. Aprenda a ouvir conselhos. Conselhos são ditos por aquelas pessoas que já percorreram o mesmo caminho. São conselheiros, pessoas que você selecionou para ouvir conselhos. E muitas vezes a gente seleciona pessoas erradas. A gente seleciona pai, mãe, papagaio, tio. Lógico que você tem que ouvir sua mãe e seu pai, preste atenção. Não estou falando para você ser desobediente. Só que você tem que prestar atenção o caminho que você quer percorrer e se o seu pai e sua mãe têm experiência naquele caminho que você quer percorrer. Se tem, ok, vai lá e ouve eles. Agora, se o seu pai é um servidor público e você quer se tornar um empreendedor, você precisa buscar conselhos com pessoas, com empreendedores de sucesso e, se possível, no seu ramo, ok? Então, é isso que você precisa buscar. Mudar o seu mindset. Muitas vezes nós precisamos mudar. A batalha entre conflitos quando tentamos nos motivar. Muitas vezes nós enfrentamos conflitos quando tentamos nos motivar. Aquela batalhazinha do bem e do mal, que fingem lá aquele anjinho falando de um lado e o diabinho falando do outro, é tipo isso. Todos nós temos emoções complexas e às vezes contraditórias, mas pessoas bem-sucedidas aprendem a controlá-las. Elas superam uma tendência natural para o fracasso, motivando-se a fazer uma coisa antinatural, ter sucesso. Muitas vezes a nossa tendência natural é fracassar. Porque nós erramos muito antes de acertar. Mas o que costumam dizer é que se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Você vai fracassar. Não tem caminho perfeito, gente. Não tem caminho que já tá lá e não tem fracasso nenhum. Você vai cair, você vai tropeçar, você vai levantar e você vai continuar, ok? Se você entender como a motivação atua em si mesmo, pode avançar muito no entendimento dos outros. Quando for capaz de determinar o que motiva alguém, você será um gestor melhor, porque saberá como inspirar seus funcionários e estabelecer e atingir metas cada vez mais ambiciosas. Uma das coisas que eu ouço muito é que muitas vezes a gente comete o erro de querer consertar o outro ou querer orientar o outro a fazer uma coisa só falando do fracasso. Não, porque olha, isso você faz errado, isso você faz... Quando você começa assim, acabou, a mente já fechou. A mente nem ouve mais, a pessoa não ouve uma palavra que você está falando. Mas se você começa assim, olha fulano, você é incrível nisso, incrível, você tem feito um trabalho incrível, isso aqui, diga detalhes daquilo que ele tem feito. Isso aqui, olha, tem sido de essencial valor. Mas essa outra questão aqui, eu acho que a gente pode melhorar, talvez fazendo isso. Não diga assim só, você tem que melhorar, mas tem que melhorar fazendo o quê, filho? Dê sugestões, abra a mente, traga a luz, entendeu? Mas sempre comece com um elogio, nunca com a crítica. E se você souber o que motiva um comprador em potencial, saberá como vender suas ideias, produtos e serviços para ele. Uma outra coisa que eu quero falar com você, tá aqui na página 103. O poder do Mastermind. Eu vou ler aqui um pedacinho do livro para vocês, que é exatamente isso. Procure se cercar de pessoas que vão te ajudar a alavancar. É muito difícil encontrar essas pessoas, não é fácil. Muitas vezes essas pessoas não estão no nosso
círculo mais próximo de convivência. É literalmente quando você procura um mentor, você procura alguém que te ajuda, ok? Então, ó, depois de definir com clareza suas metas e seus objetivos em pensamento e por escrito, escreva onde você quer chegar, escreva onde você quer estar, prega do lado da sua cama para você lembrar todo dia aonde você quer estar, aonde você quer chegar. Recomenda-se selecionar uma pessoa ou pessoas com quem você possa compartilhar o plano de conquista. O Mastermind é definido como uma aliança entre duas ou mais pessoas trabalhando juntas em espírito de perfeita harmonia para alcançar um objetivo definido. Vamos lá, filho. Não é perfeita harmonia, você tá assim, não, porque eu quero crescer, eu quero me tornar não sei o quê, e a pessoa, mas o que você tá fazendo tá tudo errado, mas o não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas isso não é perfeita harmonia. Ela, sim, a pessoa vai falar, olha, tá bom, teu objetivo é esse, qual é a rota que você traçou para chegar nesse objetivo? Vamos lá que eu vou estudar junto com você. Isso. Será? Aí a pessoa até pode te dar a sugestão e falar, será que se você pegar esse outro caminho aqui, ó, ao invés de ser nesse aqui, você puxar um pouquinho para o lado, será que talvez a gente não consiga mais resultados? E vamos lembrar que essa pessoa tem que ser skin the game, tem que estar passando por isso na pele, tem que ter passado por isso na pele. Não adianta você pegar uma pessoa que não entende nada do que você está falando, entendeu? E que nem quer passar pelo que você está passando. Então, é fácil os outros dar palpite, palpiteiro tem muito. Agora, procura uma pessoa que esteja no skin the game, que simplesmente esteja passando isso na pele, o que já passou, tá? Então, ó, você tem que caminhar em perfeita harmonia rumo ao seu objetivo. Porque tem muita gente que assim, pelo amor de Deus, para com isso, fecha, volta, não vai fazer outra coisa, não sei o quê. Filho, se o seu objetivo é crescer nessa área, então aquela pessoa que está falando para você já desistir dessa área, não é a pessoa que você tem se aproximar do Mastermind, tá? Ó, o Mastermind é um meio pelo qual você pode utilizar a experiência, o talento, a influência e talvez até recursos financeiros de outras pessoas para alcançar seu principal objetivo. Essa aliança pode começar pela associação com apenas um indivíduo ou um indivíduo. O número de alianças exigidas vai depender inteiramente da natureza do alcance dos seus objetivos. O valor dessa união de mentes semelhantes é evidente. A harmonia dentro de casa acontece quando o homem e a mulher trabalham para manter um relacionamento mutuamente satisfatório, que produza conforto e felicidade para ambos. Lembra que eu acabei de te falar sobre pessoas que foram programadas, marido e mulher, que muitas vezes foram programados financeiramente de formas diferentes, isso não só financeiramente, de formas diferentes, e por isso acabam se bicando o tempo todo e acabam destruindo o seu relacionamento por não pensarem de formas parecidas. Então, a harmonia é essencial para que vocês consigam caminhar juntos. Você precisa entender quando você casa, né? E quando você arruma um sócio para sua empresa ou quando você arruma um mentor, o cara precisa minimamente estar ali caminhando com o mesmo espírito, com o mesmo pensamento que o seu, ok? O acordo mútuo com o seu empregador para trabalhar visando vendas maiores também é uma forma de harmonização de mentes. Se o seu maior objetivo na vida é ambicioso, daqueles que vão além de acumular o suficiente para a subsistência, você provavelmente precisará da ajuda de outros para atingi-lo.
É o que eu falo, pessoas precisam de pessoas, então você precisa de pessoas para crescer. Esse é um outro mindset que para mim muitas vezes foi implementado de forma, foi algo que por ter situações pontuais na minha vida, eu literalmente abstraí disso. Por exemplo, todas as vezes que meu pai teve um sócio, nunca deu certo. O sócio roubava meu pai, o sócio passava a perna no meu pai, o sócio... Então, automaticamente, eu cultivei na minha mente, eu criei uma crença de que sócio era uma coisa ruim. Sócio não era uma coisa boa, sócio era uma coisa que te prejudicava, que era ruim, que não era bom. Então, hoje eu trabalho arduamente na minha mente para desconstruir essa crença. E eu tenho desconstruído ela. Então, assim, muitas vezes nós temos crenças que nos limitam. São crenças literalmente limitantes. Crenças que te põem ali naquele quadradinho e não te permitem ir além. Porque, por exemplo, se pessoas precisam de pessoas para crescer, se você entende que pessoas são prejudiciais, você nunca vai crescer, entende? Então, são coisas que, na verdade, você precisa começar a reprogramar na sua mente. Uma reunião de mentes deve ser regular, mutuamente benéfica e sempre harmoniosa nas questões básicas de confiança e sinceridade. Então, com tudo isso, o que eu quero te aconselhar? Busque estar do lado de pessoas, busque estar perto de pessoas que têm um objetivo claro de crescimento, um objetivo mais parecido com o seu, que já tenham um skin in the game, que já tenham vivido na pele o que você está vivendo hoje. Busque, na verdade, orientação, mentores que realmente valham a pena, mentores que realmente façam diferença. Se você pense nessas questões, nessas crenças limitantes que talvez te limitem o teu crescimento hoje, assim como limitou o crescimento no casamento do cara lá, que a mulher achava que tinha que gastar tudo e o cara achava que tinha que construir riqueza, como limitou a menina que virou enfermeira e que automaticamente tinha associado dinheiro com sofrimento. Então, assim, busque conhecimento, busque livros, busque conteúdo, busque se especializar. É o que eu te falei, a tua programação mental, ela pode ser refeita, você pode se reprogramar mentalmente. Então, assim, não se limite a somente o que você ao que você sabe, ao que você aprendeu como criança, mas busque conhecimento, busque transformação, busque mentores, pessoas que saibam te orientar, que tenham esse skin in the game, que viveram na pele o que você vive. Então, assim, busque literalmente uma orientação. E aí você vai crescer, você vai ter um crescimento. Então, é isso. Acho que o que eu queria te falar hoje era sobre o mindset, sobre esse mastermind. Busque isso, busque estar perto de pessoas que conseguem te orientar. Hoje nós temos, por exemplo, o nosso trabalho de mentoria, nós temos pessoas que nós mentoriamos mais de perto. Então, por quê? Exatamente porque muitas vezes você não tem ninguém à sua volta que saiba te orientar, te conduzir no caminho que já foi muitas vezes percorrido por você. E muita gente desiste no meio do caminho exatamente por não saber a direção, por estar dando um monte de passo em várias direções e não conseguir a direção correta. Então, é isso que eu queria compartilhar com você. Se você gostou desse conteúdo, dá coraçãozinho de amor, deixa um comentário aí. Eu espero ter acrescentado na sua carreira, na sua profissão, na sua vida, e
é isso, tamo junto, vamos crescer junto, tamo aqui para te orientar. Se você precisar, tamo junto. Em breve a gente abre a nossa turma para mentoria. Se eu não me engano, a gente abre uma turma em julho ou agosto. A gente abre novamente a nossa turma para mentoria e eu tô aqui para te ajudar. Enquanto isso, tem muito vídeo, muita live, muito conteúdo que a gente distribui através do nosso Facebook, Instagram e YouTube, Café Confeitaria Caramelli. Eu sou a chefe Bianca Costa, chefe patissier e proprietária do Café Confeitaria Caramelli em Campinas. Espero ter agregado no seu dia, na sua carreira e tamo junto, confeiteiras na prática, sempre te ensinando literalmente a viver confeitaria na prática, confeitaria no cerne, não só te ensinando a fazer bolo, mas te ensinando a vender bolo e a viver de vender bolo, vender doces, e porque isso é também pra gente essencialmente importante. Não adianta só fazer, você precisa aprender a vender e a viver disso, ok? Então, ó, beijo, obrigado, fiquem com Deus, tchau!